Eu só ia adiantar a programação de amanhã, mas aí a gente vai continuar a partir das 11 horas com o dia de atividades, com mesas sobre teatro abolicionista, musicalidades no teatro, festividades e invisibilidade social, e uma mesa de manhã sobre os jesuítas, a produção do Manuel da Nóbrega, e uma encenação do Vieira no palco dos Países Baixos com o professor Johan. Agora vamos dar seguimento para a nossa mesa homenagem, então quero agradecer muitíssimo a presença dos professores aqui, o professor Luiz Felipe de Alencastro, Tata Amaral, que aceitou nosso convite de mediar essa conversa, o professor Paulo Arantes, o professor Rubens Hillwald, professora Vilma Areias, muito obrigada pela presença, e fundamentalmente o professor Roberto. Então, que seja uma mesa de debates produtivos e uma homenagem a essa figura que a gente não precisa apresentar. Muito obrigada. Vou só passar para a Ana. Ana, sim? Não, gente, só para falar de novo, muito obrigada pela presença de todos vocês, todos e todas. Muito obrigada também por vocês aqui na mesa. Pedir de novo desculpas pelos percalços técnicos. A gente está muito contente que a gente vai conseguir finalmente realizar essa mesa de finalização do dia de hoje. Hoje já o dia foi muito legal aqui, e amanhã de novo, a Mariana já apresentou, enfim, a gente espera vocês amanhã também. Muito obrigada. Oi, boa noite a todas, todos e todos. Bom, a Iris arriscou muito me chamando para mediar a mesa, porque não me lembro de ter mediado alguma vez. Então, eu peço desculpas pela minha inépcia. É um prazer, acho que também, por outro lado, eu acho que eu vou aprender muito, e essa mesa tem a ver com um projeto de filme que eu devo fazer no segundo semestre ou no ano que vem, que se chama Baderna é uma Bailarina. Então, estou muito interessada nas intervenções de vocês também por isso. E acho que o professor Paulo já soprou aqui que era melhor a ordem etária, então peço que o senhor comece. Não, ao contrário. Ao contrário, você quis falar o contrário. Os cabelos brancos. Então eu estou... Tá vendo? Não falei que era arriscado. Terminar no berçário. Vai terminar o berçário. Olha, então, Rubens, professor Rubens. Esse é o meu microfone. Você quer esse aqui com pedestal? Não dá, vai dar. Não, tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver se esse está melhor. Não está. Não, esse... O fio está enganchado aqui. Ó, agora acho que... Agora sim. Maravilha, perfeito. Se você prefere. Bom. Não, tudo bem. Pergunta, eu seguro aqui. Bom, boa noite a todos, né, aqui presentes, a mesa brilhante, professor Roberto Schwartz, e eu vou fazer algo que eu não costumo fazer e que eu acho horrível, mas tal qual a Tata também vou pedir desculpas. Quando eu soube que essas feras iam estar aqui comigo na mesa, eu fiquei um pouco assustado, e daí eu resolvi escrever a minha fala, mas eu não gosto de ler, então eu ia hoje, né, dar uma estudada para fazer bonito, mas eu não consegui o tempo necessário, né, compromisso, chefia de departamento, problemas, então eu vou ler. Peço perdão, professor, mas eu vou ter que ler, tá? E, bom, o que eu vou fazer, principalmente, é uma comparação entre as duas peças, no sentido mais de buscar pontos em comum entre A Lata de Lixo da História e Rainha Lira. Entre a escrita de A Lata de Lixo da História, em 1969, e Rainha Lira, em 2020, 2021, se passaram mais de 50 anos. As duas peças encenam um diagnóstico da situação política do país, sendo que é uma linha dramática política que liga as duas peças e épocas.
a ditadura militar dos anos 60 a 70 e a retomada da presença de uma direita forte, dos valores conservadores e do jargão militar e anticomunista dos anos 10 do século XXI. 50 anos depois, e a história teimando em se repetir como farsa. As relações, semelhanças, ligações temáticas, dramáticas e contextuais das duas peças são notórias. Há muitos pontos em comum. Primeiro, os textos base. Ambas as peças têm um texto ou outro de referência. A Lata de Lixo da História é uma adaptação direta de O Alienista, de Machado de Assis. Rainha Lear é livremente inspirado em Rei Lear, de Shakespeare. A relação entre Lata de Lixo da História e o período em que foi escrita é clara. O protagonista da peça, assim como da obra de Machado, está no regime de terror em sua pequena cidade de Itaguaí, ao prender grande parte dos habitantes na Casa Verde, uma espécie de colônia psiquiátrica, por suas duvidosas faculdades mentais dos habitantes, e tudo em nome da ciência. A relação com a ditadura é óbvia, principalmente após o AI-5 e as prisões, buscas, desaparecimentos de militantes, simpatizantes ou mesmo infelizes que não tinham nada a ver com a história. Inclusive, na peça tem um grupo de enfermeiros que age como uma polícia militar, perseguindo e prendendo os habitantes da cidade, que, teoricamente, seriam supostos loucos. A metáfora ela é tão forte do Alienista que o Robert Schwartz não foi o único a trabalhar esse texto nessa época. O Nelson Pereira dos Santos também fez um filme, O Asilo Muito Louco, que também era baseado no Alienista. Acho que o filme é de 72, 73. Já em Rainha Lear, a obra de Shakespeare também serve bem de metáfora ao momento político recente do país. Na peça inglesa, o rei se prepara para sua sucessão e não se decide entre as suas 3 filhas. Uma série de intrigas palacianas movidas pelo poder e ambição das filhas e dos genros do rei criam um vácuo no poder e um final trágico para todos os personagens. A relação com a história recente do país é clara. Um caos político se instaura após as passeatas, as famosas passeatas de 2013, que vão deflagrar o impeachment da Dilma, também numa conspiração palaciana do Congresso e das classes conservadoras, e que vai culminar com a eleição do Bolsonaro em 2018. Inclusive, os personagens da peça são óbvias referências às personagens reais. Rainha Lear, Dilma, Coiso, Bolsonaro, e o rei, o Lula. E o país em que a trama se desenrola é o Brasil. As duas peças também trabalham com a ideia do Brasil numa constante dicotomia entre o arcaico e o moderno, que é uma questão chave na obra de Robert Schwartz. A Lata do Lixo se passa num tempo remoto entre o Brasil colônia e o Brasil império. E a Rainha Lear, apesar de estar ambientada no contemporâneo, recorre a uma monarquia, com rei, rainha e conselheiro. As duas peças mostram esse país tentando ser moderno, mas irremediavelmente preso nas suas raízes arcaicas. Outra questão crucial aproxima as duas peças. Ambas são centradas em um levante popular. Na Lata do Lixo da História, o levante é contra o terror do médico alienista e suas prisões na Casa Verde. Em Rainha Lear, o levante é contra a injustiça social insuportável no país. Tá bom, então acho que é melhor deixar isso aqui. Aqui está melhor? As pessoas me ouvem? Tá, então beleza. Esses levantes talvez articulam, na minha opinião, a principal marca do teatro do Robert Schwartz. Nesses levantes, mais do que um conflito campal, temos um conflito de vozes, e que se confrontam no palco ou na arena de debates os mais diversos atores da sociedade brasileira. E o principal,
Todos têm voz. Há uma simetria na distribuição de falas e presença dramática, independente do papel e do lugar em que ocupa na sociedade o personagem. Portanto, na esfera da disputa estão todos presentes, com suas falas, argumentos, indecisões, justificativas, razões históricas. É essa máquina polifônica criada por Schwartz que faz com que as peças tenham dezenas de personagens que praticamente não agem, mas expressam suas visões do país e de si mesmos, e no máximo cogitam o que deveriam fazer. São duas peças de encenação complexa, dada a dificuldade de se estabelecer um jogo dramático com tantos personagens diversos duelando verbalmente. Na passagem do livro ao palco, Schwartz opera no corpo da narrativa textual para construir seu mundo dramático. Frases descritivas do comportamento genérico da população são trabalhadas em forma de diálogos. O coletivo se transforma em personagem. Por exemplo, em determinada passagem no conto de Machado, quando grande parte dos moradores são internados na Casa Verde, o autor assim descreve a situação. O terror acentuou-se. Não se sabia já quem estava são nem quem estava doido. Quem podia, emigrava. Robert Schwartz aproveita essa passagem e cria o seguinte diálogo. O primeiro: fuja para o Brasil. O outro: mas eu nem sei onde fica. O primeiro: o Brasil é diferente. O Brasil não é deste mundo. Se eu contar, você não crê. No Brasil não há luta de classes, é proibida por lei, na própria Constituição. Lá os brancos e escravos negros dão-se perfeitamente. Portanto, no Brasil não há conflito racial. Você sabe lá o que é isso, meu velho? O Brasil é um cadinho de raças, tradicionalmente avesso às soluções violentas. O outro: se eu escapar dessa, é no Brasil que eu vou viver. Nesse diálogo, de um certo modo, sintetiza-se o projeto poético de Schwartz. A trama é pretexto para a explosão das vozes, quase sempre no caráter crítico e farsesco. Aqui, no caso, vale destacar que a peça coloca Itaguaí na Suíça, numa estratégia explícita e irônica de se escapar à censura, autoconsciente também. O Brasil passa a ser uma terra outra, espaço possível de fuga da tirania e do terror do médico alienista. Descreve-se um Brasil simetricamente oposto ao real. Aliás, a questão racial é central na peça, a qual se distancia da matriz machadiana principalmente na descrição do seu cenário, constituído de bonecos de pessoas negras e espelhos. Durante toda a peça descreve-se a ação dos personagens que esmurram os bonecos e depois se miram no espelho, se recompondo e se sentindo cidadãos de bem. Enquanto no texto de Machado a questão da escravidão está presente discretamente nas entrelinhas do texto, na peça ela é explicitada nessa ação contínua dos personagens. Independente da posição ideológica desses em relação à Casa Verde, todos esmurram os bonecos negros, inclusive o médico alienista, defensor intransigente dos princípios científicos. Essa situação recorrente só é quebrada no final da peça, quando um dos vereadores, chamado na peça de Notável, se declara feliz com a volta à tranquilidade em Itaguaí e, como última ação, último gesto da peça, esmurra um boneco negro, que na verdade se revela ser um homem, que o esmurra de volta, jogando o Notável num buraco sobre o qual está escrito: a lata de lixo da história. Como um aceno de centelha da possibilidade de revolta ante todo o terror que se viu por toda a peça. Já em Rainha Lira, dois personagens negros. Temos Ricardo, que é o filho bastardo do conselheiro Alves, e que tal conselheiro, por toda a peça, conspira para a derrubada da Rainha Lira. E temos também Progresso, o líder estudantil que lidera as manifestações de rua. Ricardo se infiltra nas manifestações e mata os líderes Progresso e Vera, para logo depois ser morto pelo seu irmão Júnior, filho legítimo do conselheiro, que nunca engoliu essa história de ter um irmão negro. Portanto, mesmo circulando na elite, Ricardo não é considerado pertencente por seus pares brancos e fica sem lugar na sociedade.
Já Progresso tem um tratamento diferente. É o grande líder estudantil, talvez inspirado nos estudantes secundaristas que enfrentaram a polícia do governador Alckmin e do secretário de Segurança Alexandre de Moraes. Mesmo fracassando em seu intuito de mudar o jogo social com suas manifestações, Progresso tem um espaço de destaque no campo dramático da peça. Um destaque que o faz ser uma espécie de inimigo, perigo para a sociedade, o que o leva a ser executado. Pode-se, inclusive, traçar um paralelo entre Progresso e o barbeiro Porfírio, que é o líder do Levante na lata de lixo da história. Ambos iniciam e lideram um levante popular. Porfírio contra os desmandos do médico alienista, Progresso contra a injustiça social. Ambos são destemidos, voluntariosos, carismáticos, possuem um discurso que inflama as massas a segui-los, mesmo contra a repressão e violência da polícia militar, no caso da Rainha Lira, e dos dragões do rei, no caso da lata de lixo. Mas ambos, por razões distintas, hesitam e fracassam em seu levante. Porfírio, quando estava perto da vitória, quando vai perpetrar o que parecia ser o objetivo primeiro, quer dizer, prender o médico alienista e destruir a Casa Verde, ele, ao contrário, se alia ao médico e se mostra contra qualquer tipo de transformação social, inclusive a abolição da escravatura. No fim, toda a revolta mostra-se um mero projeto de poder pessoal, de ascensão política. Claro, essa tibieza vai ser premiada com a sua própria internação na Casa Verde. Já com o Progresso, as condições são bem diferentes. Ele, de fato, acredita na mudança, na busca de melhores condições para os trabalhadores e despossuídos. Mas quando está no ápice do movimento, com toda a massa popular à sua mercê, para a ação final de tomar o poder, ele hesita, não tem um projeto político, não sabe como agir. A Rainha Lira e suas filhas fogem do palácio, desertam o poder, mas Progresso e seus seguidores não sabem o que fazer, não ocupam o poder vago. E a grande manifestação é derrotada por essa inação. Mas aí que está, independente do resultado de tais levantes, o mais importante nas peças é o estabelecimento do campo de batalha, a qual deixa de ser uma ação de conflito físico e passa a ser um terreno de enfrentamento verbal, onde vicejam acusações e justificativas. Por exemplo, em Rainha Lira, no auge da batalha, no capítulo ou ato denominado Cabo de Guerra, uma voz: "Não empurre, companheira, calma que o Brasil é nosso." Uma figura recém-chegada: "Calma o cu da mãe, não sou seu companheiro, nem o Brasil é seu, lugar de comunista é na cadeia." A voz: "Seu ignorante, a vitória será dos trabalhadores, basta fazer as contas. Somos incontáveis e nossos adversários um mero punhado. Como poucas vezes a razão e a força física estão de mãos dadas nesse vale e vão prevalecer. Nossa causa é justa e brilha a luz do dia, enquanto a de vocês é esfarrapada e só avança na calada da noite. Não é para menos, pois precisaria muita cara de pau para defender em público a exploração do homem pelo homem. Como diz o ditado, para o capitalismo o segredo é a alma do negócio. São todos velhacos, não acredite neles, porque vão te enrolar. Aliás, estou me controlando para não quebrar a cara desse dinheirista que me ofendeu a mãe. Proprietário, quando é grosso, não tem nada igual. No futuro, eles serão estudados como a escumalha do gênero humano." O recém-chegado: "Tudo isso que os explorados alegam parece cristão e justo, mas foi desmentido pelos fatos. Dá pena discutir com gente tão desatualizada. Vocês não estão sabendo da vitória sem volta do capitalismo sobre o socialismo? Está nos livros de história e nos jornais. Leiam a respeito antes de reivindicarem disparates. Por que essa insistência no impossível? Querem apanhar de novo? Dá-lhe uns empurrões." Apesar dos movimentos estratégicos delineados pelos personagens com nome, como Progresso, Vera, Rainha Lira, Alves, a grande batalha se dá de fato entre os sem nomes, as inúmeras vozes que compõem o enredo. A arma é a fala. O conflito é a diferença irreconciliável de visões de mundo.
O espaço dramático de tal conflito verbal se torna uma espécie de segundo turno de eleições, com muitos discursos e pouca ação, muitas ideias e pouca mudança, muitos brados e bravatas e pouca lucidez. Um retrato poderoso do país cindido, dividido e paralisado pela disputa ideológica que em 2022 reelegeu Lula com apenas 2 milhões de votos, um quase empate técnico. O final da lata de lixo da história mostra uma aparente reconciliação com o restabelecimento do status quo, com a soltura de todos os cidadãos internados e o recolhimento do médico alienista Casa Verde. Aquela desgraça de políticas públicas assim por diante, que é um capítulo da história oficial do que ocorreu a partir de junho, quando ele resolve ir embora para a rua e detonar, ele diz o seguinte, diz para ela, a mãe, que é uma ex-comunista, você pode, geracionalmente, você imagina que ela deve ter participado antes da luta armada, que ela deve ser pré-64, inclusive. Pré-64, uma luta armada não é com ela pelas posições dessa que não é luta armada nem é a saída, como também não é a do progresso. Isso é revolução mesmo. E ele fala o seguinte, o progresso antes de virar líder popular. Essas derrotas do século XIX ainda não me convenceram. Eu tenho a impressão que no coração do autor desta peça, as derrotas do século XIX ainda não o convenceram. Tanto é que, volta e meia, pinta, embora em chave farsesca e de chanchada, pinta alguma coisa como socialismo na peça. Então a peça ela flerta poeticamente com a ideia de socialismo, embora ela não encante. O primeiro que fala em socialismo, algumas páginas depois, essa fala é desmoralizada, ao não ser no momento mesmo que ele está falando. Mas existe alguma coisa, eu não vou chamar de utopia, porque a palavra está banalizada, mas existe uma espécie de brecha ou de luz escondida no meio da peça, que de vez em quando tem uns flashes em que a coisa aparece. Quando alguém diz, por exemplo, uma das vozes diz, eu acho que é a Rita, é a mãe ex-comunista que depois resolve, brigando com a professora de história do Progresso, resolve, olha, vocês querem, vamos fazer revolução, então é hora de entrar os profissionais aqui, sai de campo essa molecada amadora e eu vou dizer como é que se faz, é assim. Num certo momento ela começa a acreditar novamente naquilo que o filho dela tinha, olha, essas derrotas do século XIX não me convence mais. Ela passa, num certo momento ela tem uma conversão, ela resolve montar um governo que ela chama Programa de Transição. Programa de Transição nós já ouvimos isso em algum lugar. Mas é claro que é uma voz numa peça, e não é, resolve montar um programa de transição. E no momento que ela está montando esse programa de transição, ela diz num certo momento, não sei se nesse momento ou em outro momento, a noção de expropriar, essa expressão, expropriar os expropriadores, me comove até as lágrimas. Você dá risada, é claro, ninguém fica comovido até as lágrimas com essa noção, mas para escrever isso, você ainda precisa ter um fundinho no seu coração que se comove com a ideia de expropriação dos expropriadores. E isso está aqui e acolá plantado na tese. E é claro como se trata. Se fosse um ensaio, iria penar para defender isso. Mas como é uma peça, não é uma peça, é um ator. Isso não tem nada a ver com isso. Esse ator está dizendo, ele pode ser um boboca, pode ser qualquer coisa assim, pode ser jurássico e por aí vai. Bom, eu teria que começar a alargar um pouquinho, porque é unanimidade em todos os bons artigos que saem, não são mais, dá para ler todos, não tem meia dúzia. Tem a Orelha, tem o Cláudio Cardinale, tem o Vitor Vigneron, tem o Tales, tem o Tiago Ferro e a Ana Paula Pacheco. Quem mais? Não são muitos sobre o tempo, não posso ter esquecido. Todos eles focalizam a composição, porque é o fundamental de uma obra de arte, essa composição. Eu vi essa composição, tem um referente, e esse referente não está muito explicado por que ele tem essa estrutura. Bom, mas com isso, todos, com exceção do Tales, que enumera as 12 teses, ou script, de certa maneira,
que é a história dos 10 anos, desde junho até a prisão e soltura do Lula. Ele está todas as teses políticas, todas as fases políticas, que são condensadas. Presta atenção, a peça não tem 10 anos, tem 1 ano. No ato final, que é o piquenique dos vencedores, quando eles se oferecem empadinhas e fazem... Vou mostrar que o Brasil Velho continua lá, fazendo empadinha, celebraram. Eles acham que ganharam, não ganharam porque o Coisa vai dar um jeito neles. Quando eles estão comendo empadinha, ele fala: nós merecemos esse momento de comer essas maravilhosas empadinhas da Dona Maricota, coisa assim, nesse ano de atribulação que nós vivemos. Tudo se passa em 1 ano. A condensação artística permitida é 1 ano, tudo se passou em 1 ano, quando na verdade são 10 anos. São 10 anos, ou descontados 4 anos, porque ainda o Coiso não tomou posse. Então são 6 anos, condensado em 1 ano só. E o impeachment não é mencionado apenas como uma traição palaciana, e há uma frase, se eu conseguir achar aqui, eu devo ter marcado, em que aparece a menção daquilo que vai acontecer agora. A frase é o seguinte: acabou o lubrificante. O lubrificante é o lulismo, ou o que vem antes do Lula. Acabou o lubrificante, a máquina está rangendo, ela vai estourar. Portanto, esse povo insurreto vai derrubar a rainha. Mas aí fora, manutenção da mídia, dos bancos, das indústrias, das propriedades e assim por diante. Então esse povo insurreto é golpista, ao mesmo tempo, tudo numa fala só. Para a gente imaginar a complexidade da coisa. Bom, mas o que eu estava dizendo é o seguinte: nesse 1 ano, ele introduziu algumas novidades nesse script. Por isso a leitura naturalista não funciona, a leitura realista não funciona, porque ele faz o seguinte: ele tem um ponto de partida, eu sei porque ele conversou com o personagem, que se chama Legume. Na verdade, é o professor Lucas Oliveira, que é um historiador de ensino médio, que fez uma enorme entrevista feita pela uma moça, professora na UFBC, chamada Maria Carlotto. E essa entrevista sobre 13, ele era um dos fundadores do MPL, impressionou muito o Perry Anderson, que é um amigo do Brasil, conhecedor do Brasil, passando por São Paulo. Se eu quero conversar com esse rapaz, e nós organizamos uma reunião para ele conversar com o Legume. E o Roberto estava lá e leu a entrevista do Legume, de modo que ele conhecia a estratégia, não diria leguminista, mas a estratégia do MPL naquele momento, que foi o estopim de tudo. E aparece ora uma versão séria, ora uma versão burlesca, que era a partir da redução da redução da tarifa, dos 20 centavos a menos, reduzir o aumento da tarifa, eliminar o aumento da tarifa, fazer uma campanha que culminasse nisso, e uma vez essa campanha encorpasse a ponto de se transformar numa insurreição popular, nós sairíamos de campo e, portanto, a explosão social aconteceria, o povo tomaria o seu destino nas suas próprias mãos. Isto é, a nossa estratégia era a explosão e a provocação de uma tempestade. Provocaram uma explosão e uma tempestade, mas que saiu do controle. Aí é o resto. Esse ponto de partida é mantido pelo Roberto em várias fases, em várias falas, ora apresentado como uma estratégia factível de provocar esse caos, de certa maneira, popular, insurrecional, e depois imaginar que o próprio povo insurreto se organizaria. Obviamente, as formulações são ambíguas, mas isso está registrado na peça e pode ser documentado. Era essa a estratégia dele, só que o que ele não conta é que os autores dessa estratégia do MPL, eles depois fizeram a crítica disso. No início de 14, falaram: olha, o artigo chama-se Os Limites da Tática, foi escrito por 2 rapazes, Leonardo Cordeiro e Caio Martins.
Na época, você estava com seus 20 anos de idade, os limites da tática, isso não funcionou. Nós estamos vendo que não funcionou. Isso não funcionou, essa tática era limitada, mas, de qualquer maneira, essa explosão aconteceu. E aí o Roberto acrescenta alguma coisa dele, do autor da peça. Essa explosão acontece, na real, ela saiu do controle e foi sequestrada, como se diz no jargão, pela direita, depois pela direita tradicional, que não conseguiu, depois pela extrema-direita, e acabou onde nós sabemos que acabou. Mas essa não era esse o plano. O Roberto, o que ele faz? Diante desse impasse, a fábula da peça, que tem que ser decifrada, ele faz com que isso dê certo. É incrível. Isso é imaginação, não tem nenhuma correspondência na realidade, dá certo. Existe, de fato, na peça, acontece um levante popular com todas as vozes contraditórias que se denegam, renegam, voltam a se reafirmar. Isso mobilizou milhões de pessoas. Essas pessoas foram para a rua, não era apenas por 20 centavos, embora isso seja uma palavra de ordem da direita e da extrema-direita. O pessoal do MPL é por 20 centavos, sim, nós queremos apenas chegar à tarifa zero e começando a baixar. Ponto final. Agora, se esse simples momento de reduzir uma tarifa provoca uma convulsão social, então tem alguma coisa errada nesse sistema. Aí o povo vai decidir o que faz. Bom, mas voltando, o Roberto faz com que essa estratégia que eles tinham, cuja limitação eles tinham assinalado em vários artigos, não só eles, todo o povo da esquerda organizada, não autonomista, de partidos, assim, não funciona. Sem organização não vai funcionar. Ela dá certo. Existe uma insurreição popular que chega e a toma de assalto o sonho de toda a esquerda no mundo inteiro durante mais de um século, que era o assalto do Palácio de Inverno. Eles chegam lá. O povo sublevado entra no Palácio de Inverno e várias vozes, não tem problema, várias vozes dizem, está dando no rádio, ou nós falamos agora com o Pogrécio, eles acabam de entrar no Palácio, o povo entrou e está sambando dentro do Palácio. Qualquer semelhança com o 8 de janeiro não é mera coincidência, é semelhança mesmo, tem uma coisa tem a ver com outra. Não dá para dizer, são os fascistas e aqui. Não. Era exatamente, entraram no palácio, estão sambando lá dentro. Uma coisa é sambar e outra coisa é vandalizar. Mas também não é essa diferença é muito tênue. Porque samba e carnaval também tem um momento de vandalização. E o que nós fazemos? Vamos assaltar a geladeira da rainha? O que a gente faz? Nós entramos no palácio e ao chegarem ao palácio, o palácio está vazio. Porque a família real deu no pé. É nesse momento que os golpistas, traidores, os que cabalaram o complô todo, imaginando pegar carona naquela insurreição popular, vão começar a puxar os pauzinhos até que eles encontram o chefão, porque ao fugir do Palácio de Inverno, ao fugir do Palácio, elas entram, acho que foi guiados pelo Waze, porque entram numa favela. Eles saem do Palácio, entram numa favela, e a favela está lá o chefão, o que estão fazendo aqui? Aí o chefão começa a negociar politicamente com a rainha e expõe o seu programa e que deixa a família real estupefata. Era o que nós queríamos fazer com os pobres, o senhor fez, quem sabe a gente faz uma sociedadezinha. Aí uma das filhas fala, mamãe não se emenda, já está fazendo política, aí já um rebotalho que aparece pela frente. Bom. Então essa guinada no script tradicional tem que ser levada em consideração. Isso é uma das coisas decisivas na organização da peça ou do argumento, se é que existe um argumento que atravessa toda a peça. Ora, e eu também gostaria dessas inovações, tem uma outra grande inovação, que é a seguinte, que é a recuperação das diretas já. Bom, eu vou tentar falar algumas coisas na nossa meia hora combinada, né? Meia hora. Sobre uma peça que ainda não foi montada. Então é muito difícil a gente ficar imaginando.
Aquela improvisação lá do Alexandre Leofard na ocupação foi um pouquinho conturbada, muito movimento à volta, não se ouvia. Inclusive, há um bom artigo de um rapaz chamado Vitor Vigneron, que eu não conheço pessoalmente, saiu na margem esquerda, na última margem esquerda, na penúltima, que é tem uma homenagem ao Roberto, em que ele fala de uma justaposição estática entre as vozes. E fala também que o público paulista é muito aquiescente, gosta muito de aplaudir. E são problemas, enfim, a ser levados em conta. Por exemplo, para falar sobre essa peça de maneira mais ou menos conveniente ou convincente, nós teríamos que ter, eu não digo que seria imprescindível uma encenação, mas como ela é uma falsa peça, ela nem é peça nem é ensaio, nós temos duas coisas, uma coisa híbrida, do maior interesse. Então, eu, por exemplo, gostaria muito, conheço alguns diretores, não sei, o Sérgio Carvalho, que pensou em encenar, mas não vai encenar. É uma peça que a gente tem que, quer dizer, eu vou chamar de peça, embora não seja peça, é ensaio, não é ensaio. A gente teria que abrir, como se diz no jargão teatral. E eu penso que cada voz, mesmo que ela não volte, mesmo que seja apenas uma voz de suma, merece um comentário, inclusive para a orientação de quem vai encenar, ou dos atores, que tipo de... como é que ele vai ler, como é que ele vai interpretar, o que ele está entendendo por aquilo, e por aí vai. Então isso ele não sabe. Eu li umas 2, 3 vezes nesse fim de semana, rabisquei todo o livro e não cheguei a grandes conclusões, mas enfim, algumas intuições que eu quero ver se consigo exprimir. Em primeiro lugar, eu também sofro muito, me ressinto do fato de ter ficado confinado. Não vamos checar se ele está ouvindo ou não, porque se ele não estiver ouvindo... Não, eu estou ouvindo, mas é que eu estou duplicada, então o som também está com interferência. Mas olha, na minha tradição, a opinião do autor é que menos interessa. A obra tem vida própria. Então... E como caiu e eu voltei, então eu não apareci. Você que dá para. Agora ele está se aproximando, tá? Agora pressentindo. Melhorou? Bom, o Vigneron, justamente, esse rapaz que eu não conheço, Vitor Vigneron, imagino que seja um rapaz, que escreveu um esplêndido ensaio a respeito, fala dessa multiplicação de vozes. Essas vozes têm que ser interpretadas, ou por atores ou por quem lê. E é por aí que eu vou começar. Mas todos os comentários que eu li são poucos, mas todos muito bons. A começar pela orelha do livro, que eu recomendo vivamente, mas como o autor não assinou, eu vou guardar o anonimato dele, não vou dizer quem é. E muita gente se baseou, muita gente boa foi atrás da orelha, a 34, e tomou como ponto de vista composicional as dicas que o autor da orelha dá, e que, de certa maneira, é a linha mestra da peça, que é ensaio, que é uma espécie de contradição generalizada entre tudo aquilo que se fala. Não importa se é de baixo, ou se a voz vem de baixo, vem de cima, se vem de classe média, se é trabalhador, se é estudante, se é político, não importa o que, essas vozes não dialogam, elas fluem. Inclusive ele comenta, o Vigneron comenta, o Sérgio Carvalho, que ele imaginava a peça como uma grande assembleia, mas uma grande assembleia que depois vai para a rua, mas nessa assembleia ninguém é interrompido, todo mundo fala livremente, são raros os apartes, não há, enfim, para a gente ter uma noção do que seja essa multiplicação de vozes. Todo mundo fala em polifonia, ele também falou em cacofonia quando ele se referiu à lata do lixo, todo mundo repete essa fórmula, mas a indicação feita que está na orelha, que a gente se verifica nas primeiras páginas que se lê, é a contradição generalizada. Todo mundo se contradiz, mas é um tipo de contradição muito específica, que é um tipo de contradição
não é que não se contradiz, mas é uma contradição ideológica, política, de posição, de atitude, de visão, e cada frase, cada discurso, ele se autorrefuta e ele se desmorona. Mas logo, à medida que ele se desmorona, o próximo confirma, de modo que você volta ao anterior já num nível mais elevado. E essa técnica composicional que atravessa toda a peça, vamos chamar de peça de uma vez para nos entendermos, ela vira uma questão de método, é uma espécie de autodesmoralização recíproca de todo mundo por todo mundo e no interior de si mesmo. Ora, isso não está dado, não é a trivialidade, todo mundo se contradiz, as ideologias têm um fundo falso, você abre e sai muita coisa, isso não está dado de antemão. E quem fez uma boa observação sobre isso também é uma outra pessoa que eu não conheço, está na Alemanha nesse momento, fazendo uma tese sobre o Roberto, chamado Claudio Cardinali. Não é com eu, sobrenome. Opa. Mas o pai e a mãe é um grande admirador da grande Cláudia, enfim, chama Claudio Cardinali. Foi publicado recentemente. Ele me passou assim que escreveu há um ano atrás. Foi publicado recentemente, acho que no Remate Mares. Eu recomendo vivamente. É um grande ensaio. E ele tem várias observações. Ele segue justamente esse princípio. Esqueçamos as referências nacionais imediatas. O RG de todo mundo, tentando identificar os personagens, porque aí não tem graça e é superficial. Vamos prestar atenção, como recomendo o professor quando faz análise do Machado, não só do Machado, vamos prestar atenção na composição, na estrutura que compõe a peça. E o principal dessa composição está novamente a indicação que está na orelha, é essa contradição generalizada. Ora, eu acho, e inclusive ele tem uma grande tacada que eu dizer o seguinte: todas as falas lúcidas, se você abre um pouco, se você puxa uma besteira. E todas as besteiras, se você abre um pouco, você puxa uma observação inteligente. Então, ninguém é inteiramente nulo e ninguém é inteiramente brilhante, ninguém vê tudo e ninguém é completamente cego. E esse é o princípio compositivo. Ora, o que eu me pergunto é o seguinte: esse princípio compositivo é o princípio compositivo do Machado de Assis e do século XIX brasileiro, e essas incongruências e a multiplicação dela tinha que ver com a incongruência básica, que na frase que ninguém compreendeu até hoje no Brasil e fora do Brasil, a respeito das ideias fora do lugar. Um século depois, ele generalizou o que ele chamou lá naquele artigo do século passado, que é de 1972, 71, comédia ideológica nacional. Ele multiplicou no fim de linha que nós estamos vivendo nesses últimos 10 anos, no horror chamado bolsonarismo. Então, a comédia ideológica que ele estudou à perfeição, tanto é que o Machado é indissociável dessa comédia ideológica que ele decifrou, ele transportou para o fim do século brasileiro, para o início do século XXI brasileiro, num momento de crise a partir de junho. A peça começa com junho, tem uma conversa lá que perfeitamente você localiza o período lulista entre uma mãe que foi comunista e depois se conformou com a reforma neoliberal dos dois lados, tucanos e petistas, e o filho inconformado que se chama Pogrécio. Chama-se Pogrécio, não chama-se Progrécio, na verdade, deveria ser Pogrécio, porque é a Dona Irã. É um conselho de mulher, Pogrécio, Progrécio. O Pogrécio vem do trabalho. Amanhã, se Deus quiser, eu vou trabalhar, mas Deus não quer. E eu acho que esse Progrécio vem parte do Adoniran. Mas, enfim, realmente é um mistério, porque não tem esse achado do Roberto, que é um achado que dá a composição da peça. Esse achado, a gente tem a impressão que é uma transposição do mundo do século XIX brasileiro, que se prolonga ao longo do século XIX brasileiro, que vai até os anos 30, bem dizer, enfim, com a Revolução de 30 ele é transposto para o início do século XXI brasileiro, é a composição do nosso fim de linha, de modo que a falta de saídas e de soluções está entrançada nesse emaranhado de contradições nas falas. E, portanto, não há nenhuma fala que seja inteiramente afirmativa.
Mas já vou dizer que há uma exceção, e a exceção é grave. Não há nenhuma fala afirmativa, ela não é, portanto, não é o texto, não é edificante, mas tampouco ele é digamos, um texto catastrofista, não há saída. Ele não está dizendo que não há saída, porque, agora, não dá para exemplificar muito, na verdade, ele não pode dizer que não há saída, porque há grandes momentos digamos, em que as falas se tornam poéticas, mas baseadas em evidências políticas. São falas que sobem, digamos, a um nível elevadíssimo de elaboração literária. Você está diante de um grande escritor, uma peça de um grande escritor. Não é que tudo seja perfeito, não tem uns probleminhas ali que dão as suas derrapadinhas, mas há os momentos grandes, são momentos que são grandes tiradas literárias. Grandes tiradas literárias, e por essa tirada literária, pelo simples fato de ter beleza estética, num certo sentido, significa que há alguma saída. Eu tenho minhas falas prediletas, se eu fosse um bom leitor, eu as leria. Mas então esse é o primeiro ponto. E esse ponto é um pouco esquisito pelo seguinte: numa entrevista que ele fez para o Fábio Mascaro da Unicamp, que está nesse número da revista Margem Esquerda, ele diz o seguinte, porque o Fábio perguntou para ele: Roberto, por que você não escreveu? Nós estávamos esperando, todo mundo imaginava, assim como você fez o grande livro da nossa geração, o grande ensaio que foi Política e Cultura, de 64 e 69, nós imaginávamos que você fosse fazer quando a coisa se rompeu de fato no Brasil. 63, mas na verdade não se rompeu isso em 2013, rompeu antes, na periodização do Roberto, que foi lá atrás, na virada dos anos 80 para os anos 90, quando ele escreveu o famoso Fim de Século. Ele registrou, e antes disso, quando tinha comentado o Chico Buarque no Estorvo. Mas enfim, imaginávamos que você fosse pegar essa década até chegar a essa culminância monstruosa que chama Bolsonaro e fazer um ensaio igual. Ele falou: eu não resolvi não fazer um ensaio porque eu não me senti enfronhado, tal como eu estava, e participando disso como eu estava entre 64, entre o golpe e o AI-5. Eu participei da vida cultural, vida teatral, musical de São Paulo, do Brasil, politicamente, nos grupos, nas organizações. Então, eu acompanhei a pulsação daquela conjuntura. E agora é a distância. Mas isso também não importa muito, porque essa distância é um pouco o que todos nós lemos. Ninguém esteve 24 horas por dia durante 2 meses na rua e eu, depois nos outros anos subsequentes, fazendo a mesma coisa. Então é um pouco coisa lida, notícias de jornal, entrevistas de militantes, assim por diante. É o material que um artista usaria. Só que, na verdade, ele disse: bom, então eu não me senti à vontade para fazer um ensaio, resolvi fazer uma representação artística, portanto, não é um juízo raciocinado, mas é uma imagem de um período, de um ciclo histórico, por um veterano de 64 se confrontando no fim da sua carreira, digamos, intelectual. Não é que eu vou dar minha palavra final, mas enfim, de certa maneira, não estou dizendo que é um testamento intelectual, mas é um retrato de época feito por alguém da envergadura do Roberto. Só que ele escreveu, na verdade, ele escreveu um ensaio. Esse é o ponto. O ensaio que ele não quis fazer, ele fez aqui. Isso aqui é um ensaio, tanto é que a composição da peça é uma composição ensaística e baseada na experiência de quem explicou Machado de Assis e quem faz um tipo de crítica da ideologia que não é a crítica materialista clássica. Tem sempre um termo de comparação e você extrai a verdade de uma mentira, que é a definição clássica de ideologia que vem do marxismo. E ele faz, na crítica do Machado, um desmentido recíproco dos dois polos que se entrechocam. No Machado, a gente pode dizer que é fácil, depois do Roberto, por causa do liberalismo e escravidão, que não, na verdade não são assim tão incompatíveis. Mas ele retira isso da matéria brasileira bruta do século XXI, acabou escrevendo um ensaio. E só que esse ensaio é um ensaio muito sui generis, porque ele tem uma multiplicidade de entradas e saídas, que são essas vozes. E o que o impede, ao mesmo tempo, de ser afirmativo, edificante, apontar saídas, porque todo mundo está enganando, está se auto-enganando, e ao se auto-enganar, enuncia verdades também a respeito da sua conjuntura. Isso que é o importante, que é o curioso. É o curioso nesse
nessa peça ensaio. Mas, como eu disse, menos um personagem. Todo mundo é ao mesmo tempo lúcido e cego. E tem os asmáticos irremissíveis, mas mesmo o pessoal no topo da pirâmide social são todos, nem diria cínicos, eles são brutais. As famosas mediações que são canceladas, você diz, enuncia imediatamente. Não há nenhum interesse em mediatizar a sua fala com vários elos intermediários até chegar à conclusão que está lá escondida no fundo da gaveta, que é a verdade ideológica daquilo que você falou. Isso é abolido, como é na lata de lixo, que ele é, aliás, o conceito é do Roberto, as transições canceladas. Mas há um personagem que não se contradiz, que não diz besteira. Olha, não diz besteira nesse sentido trivial, em que tudo que ele fala é a expressão exata do momento histórico que se está vivendo e que ele encarna. É o chefão, é o dono do morro, que começa com o chefão da favela e depois vira o coisa, que é o Bolsonaro. Não só esse não erra, esse não é tolo, esse é um gênio político e inclusive erudito, porque esse livro não é para ser lido de maneira naturalista. Você imagina o dono do morro, um chefe de favela, um miliciano, que vai chegar aqui, ele não aparece como futuro presidente da República, ele tomou conta do negócio, mas não tem a consagração política. Falando que conhece, que leu a história da Revolução Russa, que conhece a teoria da dualidade de poder bolchevique durante a Revolução Russa. Ele disse, vocês aí que perderam, não sabem nada das coisas, que pensam que eu sou uma pessoa atrasada, eu sei muita coisa. Inclusive como é que vocês funcionavam na Revolução Russa, chamada dualidade de poder. Quando vocês, maioria, trabalhadores oprimidos, explorados, montaram à margem da lei e com muita violência, por isso eu simpatizo, à margem da lei com muita violência, montaram um poder paralelo chamado Soviet, e que esse poder depois fez o que nós sabemos e que estão nos livros de história. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que vocês fizerem, eu vou instalar aqui, ele não vai falar ditadura do proletariado, ele fala o condomínio do medo. E esse condomínio do medo terá sócios, esses sócios são aqueles que tentaram um golpe que não deu certo, esse golpe está mais ou menos disfarçado, são traições de dois idiotas, um Fidelino Alves, um conselheiro, um banqueiro e outro industrial, dois patifes ao mesmo tempo espertos e meio idiotas, enfim, que serão, digamos, representam a classe dos sócios desse condomínio do medo que o chefão vai instalar. Então, o chefão, a partir de um certo momento, quando ele se apresenta e diz o que ele é, o que ele faz, uma das princesas, no caso a Valentina, que é a princesa de passado guerrilheiro, como é a mãe dela, a rainha, diz, bom, mas que barato, não usa essa expressão, obviamente, nem que legal, mas que coisa espantosa, Você está... Vai ter, a rainha vai propor sociedade ao chefão. Você está conseguindo fazer, que é organizar os despossuídos dessa terra num partido revolucionário que nós sempre quisemos fazer e não conseguimos. Você está fazendo. Eu não disse para vocês que eu não sou, vocês estão me subestimando, e por aí vai. Então, ele sabe o papel histórico dele, ele sabe que ele é uma contrafação de uma revolução que não aconteceu e que a molecada, de vez em quando é chamada de molecada, na rua, e outros lumpings, vinham ensaiando e eu vou realizar. De modo que todas as intervenções do chefe são de uma lucidez, de uma precisão espantosa. Esse não se engana e nem pretende enganar ninguém, inclusive da aula. E comove uma das princesas de passado guerrilheiro, porque vê ali a realização do nosso programa. Nosso programa que é a organização dos pobres à margem da lei, da ordem, da legalidade, como um contrapoder. E, finalmente, eu até que achei simpática a figura, e assim, portanto, pensando no passado. Então, essa é uma exceção notável a respeito dessas vozes
que está... É como se o autor, não está dizendo isso, mas dissesse o seguinte: assim como o jovem Marx dizia que o comunismo era o enigma da história, enfim, decifrado, o Coiso, nesse momento ele já virou Coiso, vai dizer: eu sou o enigma da história e finalmente decifrado. Como o autor desta peça é um erudito e conhece e traz para frente alguns autores alemães do século passado, que fundaram uma escola chamada de Frankfurt, era justamente isso que eles diziam: o enigma da história, enfim, decifrado, é o fascismo. Por isso que eles são considerados catastrofistas. Diziam eles: desde que alguém interpôs uma pessoa e passou a administrar pessoas entre o trabalho, entre o proprietário e o mundo físico, a pedra fundamental, eles chamam de despotismo absoluto originário, está lançada. Essa pedra fundamental frutificará no fim do processo e chama-se fascismo. Portanto, o fascismo é a verdade da história desse sistema que começou, segundo eles, começou lá atrás. Bom, é isso que o chefão está dizendo. Por isso ele não é contraditado na peça, por isso não tem algum fundo falso do qual você tira uma estupidez, como de todos os demais, menos em alguns momentos, de que esses demais atingem esse, digamos, eu vou chamar, uma expressão equite, alto nível poético, porque há passagens realmente notáveis de grande literatura nisso aqui. E esses momentos de grande literatura que aparecem na peça, eu diria que são momentos de poesia política e que anunciam alguma coisa que é uma variante. O Roberto não vai concordar comigo, mas não está por acaso lá. O Pogrécio, que mora no coração do Roberto, porque o Pogrécio vai se tornar um líder revolucionário, malgrado ele mesmo, embora ele fosse autonomista. Depois ele acaba virando líder popular. O que eu posso fazer? Tenho carisma, não posso fazer nada contra isso. O Pogrécio, quando resolve contradizer a mãe e acabar com essa brincadeira de que na porta da casa para dentro tudo está resolvido com eletrodomésticos e da porta da casa para fora. Bom, o prefácio que ele faz à segunda edição já é muito interessante. Eu estou falando da companhia da edição da Companhia das Letras de 2014. Ele dá uma atualizada e uma explicada no contexto da redação e de como ele pensou a peça, naquele sufoco. Ele ainda estava no Brasil, preparando a fuga, e realmente é uma situação propícia à criatividade para quem tem uma disciplina tremenda, como é o caso dele, mas o comum dos mortais estaria apontando lápis antes de fazer a primeira frase até ser preso ou poder fugir. E esse texto, então, já tem uma reflexão de mais de 20 anos, de 30 anos da peça, do momento de redação da peça, e é um texto que faz um balanço do período da ditadura, e ele é escrito no momento onde as coisas no Brasil pareciam estar no trilho, não é? 2014. Então, tinha já havido 2013, mas 2013 é dessas coisas que o impacto de médio prazo a gente não viu. Eu tenho essa experiência de ter vivido mais de 68 em Paris, e a acumulação de acontecimentos é tal que nenhuma versão, análise do movimento, mesmo escrita 50 anos depois, te satisfaz. Tem uma dinâmica própria nesse tipo de acontecimento que ninguém entendeu também na época, que é uma... E que, aliás, nós discutimos, o Paulo, o Roberto, eu, Fernando Henrique, num artigo comum feito na Folha há muito tempo, era um aniversário em 98 de maio de 68, o Janotti também, saudoso, que falaram justamente da Maria Antônia, e o Paulo estava chegando da França, não é?
em 68, aqui. Eu não me lembro. Mas, enfim, era um... Você estava aqui, Esse salão não. Então, eu estou fazendo esse paralelismo porque essas leituras do passado são sempre complicadas e quando elas passam pela mão, pela pena de um criador, que aqui se trata do criador, do escritor, não do crítico literário, não é? É importante essas duas facetas. Eu achei muito interessante. Eu não vou parar nessa análise do prefácio, mas eu aconselho quem não leu ler, que é importante, essa revisão da peça anos depois. Bom, a questão da peça não adianta muito comparar com Machado, porque já passou aí a análise do machadiano e já passou o tempo em cima. Mas há um contexto de referência aqui que eu queria... Eu nem vou falar muito da escravidão, só para falar da parte que o Rubens mencionou, da questão do bom tratamento dos escravos aqui, que não havia racismo e tal. É muito interessante, porque essa versão que parece coisa de Gilberto Freire, não é? Ela vem muito antes, ela começou a ser propagada durante a Guerra Civil Americana e mesmo antes, pelos abolicionistas do Norte, que diziam que os sudistas eram tão truculentos que eles eram piores senhores que escravos que os do Brasil. Então, é muito interessante, a Célia Marinho de Azevedo chamou a atenção sobre isso no artigo faz muito tempo, e faz perfeitamente sentido. Depois eu andei verificando, o Brasil aparecia como um modelo que os sudistas não eram capazes de seguir. Então, faz parte da parafernália e da propaganda abolicionista nos Estados Unidos dizer que eles eram piores senhores de escravo. Não dava para comparar com os cubanos, que era a colônia, mas o Brasil era um grande império e era um império escravista também. Isso é muito interessante porque volta essa referência. Ele uma hora fala, no nosso grupo o máximo aqui é ter escravista de esquerda. Parece absurdo, mas não é inteiramente falso. Havia toda uma vertente abolicionista que nós chamamos de emancipacionista. Teixeira de Freitas, por exemplo, que achava que a abolição deveria vir gradualmente. Então, para não causar prejuízo para ninguém e não deixar toda essa gente escravizada abandonada, que tumultuaria o país e prepará-los para a abolição. Então a ideia veio o fim do tráfico, não entra mais escravizado. Veio a lei do ventre livre, não nasce mais aqui. Vem a lei dos sexagenários e tira os velhos da linha de frente. E quando acaba a escravidão? Quando o último escravo morrer. Isso não deu certo, porque com o censo de 1872, que o Machado conhecia bem, que não foi publicado em 72, ele foi publicado anos depois, provavelmente, quando a peça do Machado foi escrita, ficou claro, e os abolicionistas projetaram que o Brasil ia entrar no século XX nessa teoria gradualista, com um número importante de escravos. Aí veio o abolicionismo é a direta já. O abolicionismo é direta já, o emancipacionismo é
a graduação lá da saída do Geisel. E então havia gente que era contra a escravidão, mas não queria perder os 2 ou 3 escravos, como aquele personagem que diz ali. Porfírio. Que não queria perder nesse rolo. Então, havia, sim, gente progressista que tinha escravo, que tinha escravizado. Esses são os paradoxos que havia na época e que não são os únicos. Os anarquistas portugueses eram colonialistas. A colonização aparecia como elemento de civilização de povos atrasados. Havia muita gente de esquerda colonialista, até na França, até o Mitterrand, ministro do Interior, durante a Guerra da Argélia, na Quarta República ainda. Então, há uma marca dessas coisas que parecem absurdas, mas que estão no chão real de onde veio a peça e onde procedia o escravismo. Roberto, o trabalho dele é um trabalho de... A palavra-chave é a disfarçatez, não é? Ele escreveu até um ensaio sobre isso, é algo que está impregnado na peça. Mas eu queria, nessa releitura que eu fiz nos últimos dias, me veio uma outra ideia dentro do texto, é a referência constante à ciência. A referência à ciência como, de maneira impositiva, a maneira impositiva, ciência, tem vários trechos assim, nem sabem o que é ciência, são referências que eu diria impositivas, não é? Ele é um cientista e a ciência merece todo o respeito, não é? Estou falando do Simão Bacamarte, não é? E há, então, tem umas outras referências à ciência, que são referências anárquicas, num momento em que bagunçadas, achincalhadas, quando há aquele diálogo que mistura ciência e com não ciência, com delação, aquela parte toda. E isso, então, me fez lembrar muito, e aí eu vou fazer referência a um contemporâneo do Machado, mais ou menos, é o Flaubert e Bouvard e Pécuchet. Há essa referência do Simão Bacamarte, que é um médico psiquiatra, não é? O outro que é o boticário, Crispim. o Crispim, admirativo com relação ao médico, é o ambiente médico dos personagens da Madame Bovary e da família do Flaubert, e o Bouvard Pécuchet é uma gozação em cima da ciência. O Malraux dizia que é o maior canular, a maior brincadeira da literatura do século XIX, e é essa diferença fundamental entre saber e conhecer, que é a chave. Você pode aprender nos livros, você não sabe nada. Isso impregna muito esse texto da lata de lixo da história. Obviamente não tem que procurar isso no Machado, tem que procurar no autor Roberto Schwartz, que ele leu o Bouvard e Pécuchet e o Flaubert. Não sei se o Machado teria lido, porque o Alienista sai no ano seguinte ao Bouvard e Pécuchet. E inclusive, no Dicionário de Idées Reçues do mesmo Flaubert, que é no mesmo espírito, tem, vocês sabem, é por tópico, não é? E tem lá esclavagem, escravidão. Está muito na moda elogiar a escravidão. O Flaubert botou lá no Dicionário des Idées Reçues. Então,
é algo que eu queria sublinhar. Eu vou deixar para falar o que eu penso, então, da outra peça, da Rainha Lira, depois que o Paulo falar, se ele permitir. E para não antecipar, mas eu tinha. Então, eu posso falar, então, na questão da Rainha Lira, há essa degradação toda da política, das classes sociais. Me lembrou também um outro livro, obra literária que a gente discutiu, é o nosso grupo, que é o Anos de Chumbo, do Chico. Há essa degradação de famílias, de classe, só que no Chico é mais individualizado, não é? E há toda essa ideia de uma desorganização, e aí eu dei um palpite. Eu não estava aqui, como eu disse quando eu estava falando no começo da minha fala, eu falei que como mais 68, 2013, só pode falar quem se especializou no assunto ou quem estava aqui. Eu não estava, não entendi nada, então faço parte. Mas há algo que foi um gatilho, eu acho, que dá para ver de longe, que deve ter impactado essa situação toda, e que, quer dizer, o Roberto escreveu a peça no meio das peripécias todas da prisão e da libertação do Lula. E lá atrás, aquele discurso final do Lula, né, que é um momento fantástico. Eles vão me soltar porque eles não conseguem controlar a situação, está dito mais ou menos assim, que eles criaram sem me soltarem. Mas há algo que está lá atrás, que não aparece na peça, eu acho que funcionou nesse caos de 2013, que é o seguinte: quando o Fernando Haddad é eleito, em 2012, o Lula estava enrolando 3 sucessores potenciais dele: Ciro, Eduardo Campos e Aécio. Ele falou para Aécio também que ia ser sucessor dele. Como todo bom político, ele não tinha nenhum sucessor, mas ficava distribuindo. De repente, se a Dilma, Fernando eleito prefeito, tinha um caminho para ser governador. Quer dizer, se em 2014 o Lula voltasse, ou mesmo que a Dilma ganhasse como ganhou, o Fernando teria tempo para ser o sucessor. O Lula teria 2 mandatos a partir de 2014, e o Fernando aí, saindo de governador de São Paulo, o PT ia ter 40 anos de governo seguido. Isso enlouqueceu todo mundo. Esse cálculo político imediatamente levou à candidatura do Eduardo Campos. Eduardo Campos imediatamente viu que estava sendo enrolado, radicalizou o Ciro e radicalizou o Aécio, aí já profundamente desenganado. Mas criou outro tipo de liderança também, como o Eduardo Paz, nessa vaga de tentar cortar, fazer um atalho para subir. Então, eu acho que essa perspectiva que não aparece na peça, mas aparece em 2013, é um pouco concretizada por um fantasma que se criou agora e que está no fim da peça com a volta do Lula à presidência. Quer dizer, o golpismo nasce de uma falta de perspectiva, apesar da quase vitória do Bolsonaro. As condições de 2018 não vão se reproduzir. É muito difícil haver uma situação igual àquela, mesmo criada
artificialmente. Eu não vejo esse tipo de situação possível. Mas, enfim, o espectro de um partido social-democrata e uma candidatura que defenda pobres é o fantasma, não estou falando do socialismo, hein? Então, é o fantasma que ronda um pouco essa peça e essa crise política. Bom, e aí, para terminar, eu vou ler uma mensagem presidencial ao Congresso feita pelo Ernesto Geisel, que é o darling aí de uma esquerda nacionalista, na qual eu não me incluo, e que disse o seguinte, para vocês verem se não é Simão Bacamarte e não é também personagens da Rainha Lira. Do Congresso, hein? Antes de tornar-se um ente político, o cidadão deve ter sido um indivíduo de físico são e limpo, e também um indivíduo consciente, racional e socializado. O desenvolvimento social dinamizado pelo meu governo está criando a maioria e as minorias de amanhã. Quer dizer, nós voltamos a Pombal, que é uma versão muito mais civilizada desse pessoal que está massacrando os índios, sempre lembrando que o Pombal também fez duas companhias de tráfico de escravos, simultaneamente a libertação dos índios, e é com isso que eu queria terminar essa frase do Geisel, que não está tão longínquo assim ainda, e é um espectro também, está no horizonte político brasileiro. Obrigado.